Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Conversa Oeste, o podcast do Jornal do Oeste. Eu sou Joana Magna Bosco, jornalista, e aqui com vocês nós conversamos sobre diversos assuntos que vão desde segurança pública, saúde, educação, entretenimento e por aí vai. E hoje nós estamos aqui com o Eduardo Garcia. O Eduardo Garcia é engenheiro de impressão 3D. Seja bem-vindo, Eduardo. Oi, Jô. Obrigado. Então, o nosso papo de hoje, na verdade, é assim, eu acompanho o Du já tem um tempo e eu acho muito interessante esse trabalho que ele desenvolve com os biomodelos. Os biomodelos, já a gente vai explicar bem certinho o que é, mas antes vamos começar a falar sobre as impressoras 3D, né? Que elas surgiram aí há um tempo, têm se popularizando e a partir dela hoje se diversificaram várias outras utilizações. Mas começa contextualizando, assim, pra gente qual que era o propósito inicial da impressora 3D logo que chegou? O propósito inicial da impressora 3D vamos lá, então, elas nem eram chamadas de impressoras 3D, na verdade, né? O método de fabricação delas era chamado de prototipagem rápida. Tanto se você pesquisar, né, os termos mais antigos, lá dos anos 80 e 90, esse era o termo. Isso já justifica o propósito dela, prototipagem, certo? Então, o primórdio da impressão 3D ele era para fazer protótipos de forma muito mais rápida, né, e precisa do que você, por exemplo, fazer com argila ou outros métodos de esculpir, né, para ter um modelo tridimensional. Então, prototipagem foi, digamos, os primórdios da impressão 3D. E, claro, ela por ser um processo de manufatura muito mais versátil do que os tradicionais, né, que a gente chama de manufatura aditiva, é o termo mais formal para impressão 3D, ela, por ser mais versátil, ela permitiu não só ser protótipos agora, mas ter todo um mercado voltado especificamente para ela, né, de produtos que são desenhados especificamente para aproveitar das vantagens, né, de manufatura aditiva e fazer um produto final, não só os protótipos como era originalmente. E aí, como chegou para você essa novidade, né? A gente estava comentando antes sobre o braço robótico que você criou, foi uma que chegou por acaso, a impressora 3D. Conta um pouquinho mais de como que ela entrou na sua vida. Certo, vou contar a minha trajetória aí, não muito linear, né, com impressão 3D, mas tudo começou aí com contato disso na faculdade, né? Eu estudei em Florianópolis, na UFSC. Então lá eles já fomentavam um pouquinho essa nova tecnologia, certo? E isso foi graças na verdade, ao vencimento das patentes, certo? Então muitas patentes começaram a vencer e isso começou a cair no mercado para o resto do pessoal poder fabricar isso de uma forma muito mais acessível, certo? Porque antes todas essas tecnologias foram desenvolvidas lá nos anos 80 e 90 e elas eram, ou seja, eram propriedade intelectual fechada, certo? Então, inspirou as patentes e isso começou a abrir muito mais e eu tive contato com isso na minha faculdade. E daí eu até fui atrás para fazer um estágio disso com o pessoal de Rondon, inclusive aqui pertinho, que eles fabricavam impressoras 3D, um dos pioneiros aqui no Brasil. E daí lá criou a paixão, porque você consegue criar qualquer coisa. Então, você imagina e você consegue projetar e criar. Então, essa foi o primórdio ali, né? Comecei na faculdade, fui atrás, fui fazer estágio e a coisa começou a ficar pior, digamos assim. E aí, de repente, chegou também na sua vida a questão dos biomodelos em si, que foi quando tu iniciou esse mestrado lá em Curitiba, né? Especificamente para a Isso. unir com a saúde. Então, eu sempre fiz impressão 3D, né, mais por conta própria, assim, alguma coisas para os outros também, de modelar e imprimir. Mas tudo começou quando eu comecei a adaptar um projeto aqui, eu vou puxar aqui. Tá meio detonado de tantas viagens e amostras. Isso aqui já tem uns 9 anos, eu acho, certo? Então, tudo começou quando eu me desafiei para ver se eu conseguia fazer uma prótese robótica controlada por um eletromiograma, certo? Vamos lá, o que é um Eu eletromiograma? já ia fazer essa pergunta. Eletromiograma é um dispositivo que mede os sinais, né, elétricos, os impulsos elétricos do músculo, certo? Então, eu consigo capturar esses pequenos sinais elétricos, amplificar e traduzir eles para fazer o que eu quero, certo? Nesse caso, eu pensei, são pessoas que às vezes sofrem um acidente, né, ou até têm e perderam
alguma parte do corpo, certo? Então, a gente tem aquela memória muscular de como usar isso, certo? E aí eu pensei, se eu conseguisse traduzir esses movimentos para uma coisa que pudesse substituir, certo? Uma prótese robótica, né? Seria legal. E esse foi o intuito só, o seria legal, ou será que eu consigo? Porque eu tinha uma impressora 3D já em casa e eu só me desafiei. Então, isso foi lá em 2017 e 2018. Okay? E eu fiz essa, que eu chamei aqui, apelidei de myomic hand, ou seja, que é o maio de músculo, certo? E o que eu usei para controlar isso foi um maio, que é um bracelete que mede esses sinais de eletromiograma, certo? E funcionou muito bem, certo? E isso começou a chamar a atenção e uma das pessoas que chamou a atenção isso foi o pessoal do Biopark, certo? E eles estavam para abrir um laboratório de manufatura aditiva voltado especialmente para a área de saúde. E eles precisavam de alguém, inclusive, para assumir a bronca lá e implementar as impressões e tudo mais, os projetos. E eu fui lá e assumi isso, né? Fui fazer um mestrado, fui me especializar, estudei com todo o pessoal de Curitiba, um mestrado em engenharia mecânica, em engenharia biomédica, certo? Tive muita aula com muitos médicos, na verdade. Então, aprendi desde de impressão 3D para a área de tecnologia assistiva, certo? Que são órteses e próteses, né? Então, uma órtese dá apoio, uma prótese substitui. Até para a parte cirúrgica, que a gente vai entrar em detalhes daqui a pouco, certo? E daí ela começou a faísca assim, explorar, e eu comecei vários projetos nessa área de impressão 3D para a saúde mesmo. Uma das partes que mais me encanta, desde quando eu conheci o seu projeto, é justamente o quanto que pode dar suporte a questões cirúrgicas, né? Em benefício do tempo de recuperação da pessoa que foi operada, ou até mesmo em redução de riscos para o médico quando está operando, porque consegue fazer uma leitura mais completa. Mas ninguém melhor do que você para entrar em detalhes, né? Quais são essas fases que tem, assim, desde a identificação? O paciente está com um problema, vamos estudá-los e ver como que podemos tratar junto à equipe médica. Como que é? Certo. Então, cada estudo específico, certo? Então, a gente pode, na questão, generalizando um pouquinho, né, só dando um passo para trás e falar da impressão 3D para a área de saúde mesmo, eu posso fazer órteses personalizadas, certo? Que nem este caso aqui, para você poder usar o computador, quem às vezes sofre queimadura ou acidentes, né, e acaba perdendo parte do movimento. Então, essa é uma órtese para dar apoio, certo? Próteses para substituir mesmo um membro, que foi. Nesse caso, foi só um experimento robótico aqui, é o meu nível, digamos, maker, né, ou seja, robista. Mas tem próteses impressas 3D feitas sob medida, certo? Outras áreas que tem é na parte educacional. Até depois eu vou falar um projeto que a gente teve, né, com o pessoal de medicina do UFPR. Então, a gente pode usar para educação também. E daí, sim, para o planejamento cirúrgico. Ok? E do planejamento cirúrgico, eu posso também ir além do planejamento cirúrgico e fazer o implante em si impresso em 3D. Ok? Então, tem desde essas coisas mais não invasivas até a parte mais invasiva, que é a questão de fabricar um implante personalizado para a pessoa. Só que esse é um passo além e eu fiquei só com planejamento cirúrgico até. Antes ainda você comentou dessas impressões 3D voltada para estudos, né? Que teve a parceria com a faculdade aqui do Biopark. Então, antes da gente iniciar da parte do planejamento cirúrgico, comenta um pouquinho mais para a gente, então, como que é a importância desses biomodelos no auxílio aos estudos. Claro. Vamos lá. O que é isto? Eu não faço ideia, deve ser Pois alguma... Isso é um corte cerebral, certo? É um corte coronal, então, né, cortando aqui nesse sentido. Não sei se o pessoal está vendo ali. Quem está no Spotify, eu convido a assistir Spotify, pelo YouTube ou pelo Facebook, né, que vai ter uma experiência bem melhor de ver todos os biomodelos que estão aqui na mesa. Certo. Mas eu penso assim, esse é um corte de orelha a orelha, certo? Então, e tem o cérebro com os núcleos da base do cérebro, certo? São estruturas individuais que são responsáveis por, né, coisas específicas no nosso corpo. E agora, não vou lembrar de todas, certo?
núcleo caudado, núcleo rubro, tudo mais. Mas, enfim, são estruturas que são muito estudadas em livros, ok? Tem lá no Sobota, um dos livros mais clássicos de anatomia. Você tem lá o quê? Ele 2D, né, numa página só, normal. E isso é uma peça que, para você estudar em um cadáver, meio que é difícil de ver, certo? Porque essas estruturas aqui estão coloridas, né? Mas um cadáver, elas não são coloridas, são bem difíceis de dissecar e de ver. Além da dificuldade de você ter um cadáver, né, disponível para isso. E os modelos anatômicos que já existem no mercado, eles não têm, certo? Muito isso. E então o professor Kleber, né, lá da UFPR, da aula de anatomia, ele veio, né, no laboratório lá, pedindo, né, para se a gente conseguia criar alguma coisa que fosse auxiliar no estudo dos alunos, certo? Porque tem os vários tipos de aprendizado, certo? E tem aquele que vê com as mãos, certo? E, querendo ou não, esse é da maioria do pessoal que aprende lá, é o que vê com as mãos, certo? Então, que gosta de pegar e ter a dimensão da estrutura, certo? Então, você, por exemplo, núcleo caudado, certo? Ele tem uma cauda, ele é uma curvinha assim, e ele realmente sobressai essa cauda. Então, fica muito mais fácil do aluno assimilar esse conteúdo, certo? Porque pensa você analisar 300 estruturas ali e decorar o que cada uma delas faz. Então, esse projeto veio com esse intuito de, olha, nós conseguimos fazer essa peça anatômica aqui que vai ajudar a fixar esse conteúdo, certo? Então, eu fiz um projeto lá, orientei os alunos de medicina, eles foram identificando todas as necessidades dentro do laboratório de peças que não existiam, e a gente foi lá e, com base nos desenhos de livros, a gente desenhou no computador, né, tridimensionalizou a coisa e imprimiu, certo? E não só isso, a gente conseguiu validar isso no estudo depois, que inclusive foi publicado este ano, certo? Um capítulo no livro de neuro sobre quanto isso é importante no aprendizado, certo? Então, a gente conseguiu não só pegar a ideia do conceito lá atrás e ver se ia dar certo, ok? Fabricamos isso, implementamos e validamos ela. Então, realmente foi efetivo nesse caso de estudo de neuroanatomia. Olha, bem bacana. E aí, aqui na mesa tem algum outro que seja modelo de estudo também, ou todos são Tem. planejamento cirúrgico? Então, temos um rim, certo? Um corte do rim com todas as pirâmides, certo? Então, aqui eu tenho a versão também toda branca dele, para os próprios alunos irem lá e pintarem isso daqui, certo? Então, eles conseguem identificar qual que é as artérias, qual que são as veias, qual que é a uréter, ok? E isso é bem mais, digamos assim, dinâmico do que você só absorver aquele conteúdo. Quando você cria, né, aquele que aprende fazendo também, né? Então, quando você executa a tarefa de você ter que você mesmo identificar e gravar aquilo ali em algum outro objeto, como se fosse desenhar, certo? Você também assimila muito melhor o conteúdo, certo? Outra questão é o pulmão aqui, né? Então, a gente tem uma visualização bem legal. E outra coisa que eu não falei, mas assim, esses modelos, né, para quem tem já agora, é muito mais comum impressão 3D, né? Então, para quem tem acesso à impressão 3D, tem laboratórios makers em universidades e tudo mais, ele consegue criar isso daqui de uma forma muito mais acessível, né? Que esses modelos anatômicos aqui, eles são vendidos a um preço muito mais alto, certo? E a gente consegue fabricar eles a um preço mais acessível, principalmente nas universidades que já têm as ferramentas, né, de impressão 3D. E aí, agora entrando nesse papo do planejamento cirúrgico, como que se identifica essa necessidade, essa possibilidade de fazer uso de biomodelos? Então, depende da complexidade do paciente, certo? Se a gente pensa da seguinte forma, se eu posso simular alguma coisa antes de abrir o paciente, vai ser a chance do paciente sobreviver, aguentar a cirurgia é muito maior, certo? Então, e eu já prevejo qualquer possíveis erros de abordagem cirúrgica, ok? Então, se eu tiver o paciente nas minhas mãos, eu posso, desculpa essa palavra, mas eu posso brincar com todas as possibilidades, certo?
Ah, eu posso fazer uma incisão por esse lado. Ah, não, mas esse lado aqui, vamos usar esse coração aqui, certo? Esse foi um coração que, infelizmente, teve um tumor, certo? Está representado aqui na parte branca. Então, aqui eu consigo ter a visualização, né, física de toda a dimensão do tumor, certo? E como eu consigo remover esse tumor aqui sem prejudicar o tecido saudável, certo? Sem causar tanto impacto assim no resto do tecido saudável. E com isso em mãos aqui, a gente consegue já estudar muito, né? A gente, o cirurgião, consegue estudar todas as formas possíveis sem pressão de tempo, sem estar lá o paciente, sem estar fazendo aquele bip, 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 certo? Então pense assim, você tirar um baita de um peso nos seus ombros, né? Quando você pega, não, mas eu já fiz isso antes, porque cada caso é um caso, certo? Você pode fazer várias cirurgias de hérnia e tudo mais, vão ser parecidas, beleza. Mas tem aqueles casos, né, de câncer, de trauma, que são muito específicos, certo? Então, se você puder tirar a tua ansiedade para a hora da cirurgia ser mais tranquila, que maravilha, né? Uhum. E aí, como que foi feito, então? Porque passam por algumas etapas até chegar ao resultado final da impressão, né? Então, como que é? É realizado a partir de um exame de imagem? Como que é desenvolvido esse projeto para Isso. chegar ao modelo palpável? Então, a gente tem dois exames de imagem principais que podem ser usados, certo? A tomografia e a ressonância, que ambos eles têm várias fatias, então eu consigo juntar essas fatias e fazer objeto tridimensional, né? Uma tomografia nada mais é que vários raios-x, raio-x, e uma ressonância magnética, ela é um pouquinho mais complexa, mas ela foca mais nos tecidos moles, enquanto a tomografia nos tecidos mais duros, certo? Então, a partir desses dois exames, eu consigo extrair informação para fazer a reconstrução do paciente em 3D. E eu consigo ir lá e fazer a segmentação, aí vem o nome do meu negócio, de segmento. Eu consigo fazer a segmentação da imagem médica, ou seja, baseado em limiar, em vários outros parâmetros ali, eu separo o que é o que, certo? Isso daqui que está bem branco é tecido, é ósseo. Isso daqui que está mais cinza é um tumor, por exemplo. Isso daqui que está mais preto é ar, certo? No caso, uma tomografia. Então, tem vários jeitos de fazer essa segmentação, mas é a partir dali. Então, um exame de tomografia. E, infelizmente, aqui no Brasil, a ressonância magnética não tem resolução suficiente para a gente recriar um modelo, né, mais fiel, digamos assim, né? Então, só para ter uma referência numérica, enquanto a ressonância magnética eu tenho 4 milímetros de resolução entre uma fatia e outra, para tomografia eu posso ter menos de 1 milímetro, certo? Meio milímetro é comum. Então, uma resolução 8 vezes maior. A resolução quer dizer entre fatias. Então, eu consigo ter uma reprodução mais fiel do paciente a partir da tomografia, que é o que a gente usa principalmente aqui no Brasil. Então, nesse caso, esse coração que tem ele é de um tamanho real, ele é exatamente fiel ao da pessoa que estava com a patologia. Isso, eu vou pegar um outro exemplo aqui, certo? Esse daqui é uma angiotomografia, ou seja, quando a gente coloca contraste no sangue logo antes de fazer a tomografia. Então, eu consigo, por exemplo, definir o que é tecido ósseo na imagem e eu consigo ter uma visão melhor na tomografia, que originalmente ela só diferenciava com mais clareza tecidos duros. Eu consigo diferenciar os vasos sanguíneos, que é muito importante para cirurgias que vão tratar de aneurismas, né, por exemplo. Então, nesse caso aqui, eu consegui isso aqui de uma angiotomografia, eu consegui separar o que é osso, certo? A coluna vertebral aqui, a pelve, da aorta principal aqui, inclusive os rins junto. Então, é isso daqui. Isso daí ele foi mais um objeto de estudo mesmo. Sim, esse daqui tem mais outros casos que eu acabei não trazendo, mas aneurismas cerebrais, certo? São bastante estudados assim. Hoje o pessoal usa várias técnicas 3D, inclusive virtual, de realidade aumentada também para planejar a cirurgia e para executar a cirurgia durante a cirurgia mesmo, né?
Uhum. E aí, nesse caso aqui do coração, o médico ele chegou a utilizar para poder fazer essa cirurgia? Foi só um estudo? Como que foi? Foi um estudo lá de Curitiba. Agora eu realmente não lembro exatamente que ano que foi. Foi 2017, 18, certo? Mas foi utilizado para o planejamento pré-cirúrgico e para referência durante a cirurgia mesmo, Uhum. certo? E eu não acho que não tenho outros casos aqui de tumor, não, só esses. E aí, gostaria de ver contigo cases que sejam interessantes da gente comentar e que utilizaram dos biomodelos para fazer essas cirurgias e obter um sucesso com o resultado. Claro. Então, vamos colocar para cá. Eu tenho eu tenho um outro ombro, mas esse daqui não é o caso. Mas esse daqui é uma clavícula, então, né, aquela asa que a gente tem aqui. Teve uma paciente que sofreu um acidente de carro em 2020, né? E o caso dela era bem complicado, porque a fratura, ela é difícil de vocês ver isso só num raio-x, certo? Porque o raio-x, ele te dá uma sensação 2D, né? Ele vai sobrepondo tudo que está acontecendo ali. Então, foi feita uma tomografia e verificaram que aquilo estava bem mais complicado do que era, certo? Então, o médico me procurou para a gente fazer a cirurgia lá. Fiz o biomodelo da paciente, certo? Ele foi lá com toda a tranquilidade do mundo, pegou todas as placas ortopédicas, né? E moldou as placas ortopédicas, mediu os parafusos, certo? A fazer as guias de furo também. Isso tudo antes da paciente, porque a paciente já estava bem delimitada do acidente que ela sofreu, né? Então, se ela ficasse muito tempo ali aberta, né, durante a cirurgia, recebendo anestesia, ela podia complicar a situação dela ainda mais, né? Então, o médico já foi lá e deixou todas as placas ortopédicas, né, separadas, pré-moldadas, foram esterilizadas e daí chegou na cirurgia era só literalmente colocar, sabe? Não tinha mais o que você ficar entortando, cortando placa, né? Essas placas são inclusive, né, de titânio. Então é uma coisinha bem difícil de trabalhar, cortar e moldar na hora da cirurgia. E pensa se você comete um erro de acabar escorregando e deixar cair no chão isso, no meio da cirurgia você não tem como fazer o processo de esterilização para continuar usando aquilo. Então você tem que começar tudo de novo com outro implante, certo? Outro caso foi um caso de malformação na cervical. Foi o primeiro caso que eu trabalhei, inclusive, em 2018. E a paciente ela tinha as primeiras vértebras aqui fundidas. Então, ela tinha o crânio inclinado para a direita cerca de 40 graus. Então, né? Então, pensa isso no desenvolvimento de uma criança, quanto isso influencia na questão de equilíbrio dela, né? A questão da visão também. Então, toda a questão sensorial dela ficaria prejudicada ao longo da vida dela se ela não tratasse isso com urgência. Então, a intervenção cirúrgica dela era bem complicada, porque envolve, né, justamente a base do cérebro ali, a cervical, uma região bem delicada, que justamente se você colocar um parafuso errado, você pode acertar a medula e deixar o paciente paraplégico, né? Na verdade, até tetraplégico, ok? Então, uma cirurgia bem delicada que estava sendo adiada fazia já acho que um ano. Então, entrei lá trabalhar o primeiro caso disso, a gente fez o biomodelo, mesma coisa daí. O médico foi lá, planejou toda a cirurgia, os parafusos, onde é que eles iam certinho, as hastes de titânio, que são bem duras, tinha que moldar elas, ele moldou elas. Foi todo esse aparato, né, para esterilização. Chegou lá na hora de cirurgia, uma cirurgia que normalmente o previsto era demorar 12 horas, acabou demorando só 6, certo? Então, foi um primeiro caso que eu fiz, isso lá em Curitiba, e foi um caso que realmente eu falei, olha, isso tem bastante potencial, cara, porque pensa que é 6 horas. Você tem os dois lados para olhar, né, 6 horas a menos de uma cirurgia. Tanto o lado do estresse, né, da equipe que está trabalhando ali,
o lado do paciente, da questão da saúde dele, de ele não ficar aberto, secando, né? E recebendo anestesia por todo esse período a mais. E também tem a questão administrativa do hospital, né? Se você consegue acelerar né, a equipe e o ambiente cirúrgico ali, para não ficar ocupado por tanto tempo, isso é uma economia e uma maior eficiência até para o hospital, né? Então, esse foi o primeiro caso lá em 2018 e isso foi a faísca o gatilho que originou todo o resto. Eu achei muito legal agora também todos esses benefícios que você já comentou, que um planejamento como esse ajuda então a reduzir o tempo de cirurgia, então em consequência a quantidade de anestesia, o risco do paciente, né? O que mais que a gente vê como benefícios o uso dos biomodelos nesse planejamento? E tem mais, vamos para a parte de reconstrução craniana, que é uma parte bem legal também, que é, como eu tenho um caso aqui, de 2021, certo? Então, era um tumor ósseo aqui que teve que ser removido, ou seja, o paciente não tinha mais esse osso aqui. Então, nosso crânio serve para proteger uma das coisas mais importantes nosso cérebro, certo? E esse paciente estava com isso daqui só protegido pela pele, ok? Então, onde que entra aí a impressão 3D? Eu tenho claro aqui o modelo que serve para os médicos, né, planejar a cirurgia, mas mais legal do que isso é que essa cirurgia ela é feita como se eu estivesse rebocando um buraco, certo? Eu tenho lá o cimento e eu vou lá e começo a tapar. O problema é que esse cimento ele seca rápido, ok? E esse cimento, quando ele seca, ele começa a soltar muito calor, uma reação exotérmica. O cimento em questão que eu estou falando chamam de cimento cirúrgico, que é o polimetilmetacrilato, ou mais comumente conhecido como acrílico. O mesmo acrílico que tem de vidro aí que você vai encontrar por aí, só que, claro, num grau médico muito mais puro. Ok? Esse acrílico, então, vocês conseguem saber já por experiência que aquilo é bem rígido. E ele, então, para você moldar ele, você tem pouco tempo, essa reação libera muito calor, e ele já fica duro e pronto naquele lugar em questão de 5 minutos, certo? Então, pensa que você tem que fazer isso ao vivo com o paciente ali pulsando na sua frente, na mão livre, sabe? E você tem que recriar uma abóboda craniana, certo? Toda aquela curvatura do nosso crânio. E você não só tem que fazer isso no sentido de proteger, mas você tem que também analisar a questão estética do paciente, né? Todo mundo gosta de se olhar no espelho, se olha no espelho quase todo dia, e você quer ter a sua simetria, né? Então, é muito difícil o médico lá reconstruir isso à mão livre, ok? E fazer toda a questão da proteção do crânio. Então, onde entra a impressão 3D, a gente consegue fazer um modelo baseado na tomografia do paciente, a gente consegue fazer o modelo do crânio dele e a gente consegue ir lá e modelar aquele implante, certo? Para ele encaixar perfeitinho, certo? Tapar todas as bordas, ficar no ângulo certo de inserção, ok? Não tem nenhum ângulo negativo. E eu ter aquela simetria, né, do crânio. Então, se a gente olhar, a pessoa se olhar, ela vai gostar, né, do que está vendo. E onde que entra a impressão 3D? Depois disso, na hora da cirurgia, infelizmente, para fabricar a questão da calota craniana, ou seja, aquilo que eu vou implantar no paciente, é um pouco mais complexo, a questão, né, de legislação. Mas agora eu posso fazer o molde para isso, para eles usarem aquele cimento cirúrgico que já é homologado para esse implante, certo? Eu posso só moldar ele com uma referência mais válida do que a mão livre. E eu faço, então, um molde, né, um macho e uma fêmea. Moldo isso, mistura o PMMA durante a cirurgia, moldo ali na cirurgia, tiro aquela calota recém-moldada e já posso lá implementar no paciente, certo? E eu vou falar que essa é uma das coisas que mais me fascinou, né, quando eu vi aquilo funcionando, né? E toda a reação da equipe médica. Isso foi em 2021, lá no Hospital Universitário do Oeste do Paraná, lá em Cascavel. Foi, inclusive, um trabalho de conclusão de residência em neurocirurgia.
E, então, ver todo o entusiasmo do pessoal na hora da cirurgia, que como funcionou e como foi tão mais fácil e como ficou bonito, certo? E depois tirar as tomografias e ver o paciente bem e com, né, sorrindo com o formato da cabeça dele de volta, sabe, aquilo foi muito gratificante. E foi uma das coisas que eu vi que realmente tem não só uma aplicação possível, como uma necessidade, sabe, da gente implementar mais, né, dos usos dessas tecnologias que são tão versáteis quanto a impressão 3D para essas aplicações. Ah, mas eu queria voltar um pouquinho na minha pergunta. Adorei a explicação. Às É vezes eu vou encantador. longe, Não, né? é encantador. É porque uma coisa vai complementando a outra. E é muito fascinante ver como que isso vai ajudar tanto, trazer tantos benefícios. Então, eu queria que a gente pudesse sintetizar realmente esses benefícios que vão ser estéticos, tempo de cirurgia, economia em anestesia, até mesmo o pós-operatório, né, vai facilitar. O que mais que beneficia na saúde do paciente também na trabalho médico? Acho que assim, a parte da segurança, né, que a gente, quando vai para essa área, tá certo que a gente tem toda a questão de emergência, né, tem casos que devem ser operados na hora, senão o paciente pode ficar pior, mas a questão da segurança é muito importante, por exemplo, assim, o nosso corpo é o nosso templo, certo? É aquilo que, querendo ou não, você está construindo ao longo da sua vida. Certo? É uma das coisas que mais te acompanha a sua vida inteira. E o que você puder fazer para defender ele, melhor, certo? E se você puder, infelizmente, tiver que passar por um procedimento cirúrgico e você tiver aquela coisa que vai te ajudar 10%, certo? Ou seja, 2% a menos de correr um risco, você quer aquilo, certo? Todo mundo tem certeza que ia gostar de não correr riscos desnecessários. Certo? Então, eu vou frisar bastante na questão da segurança, ok? Que é igual um engenheiro civil, um arquiteto, vão lá, eles vão olhar o projeto, ó, eles vão fazer simulações antes, certo? Na engenharia é muito comum isso. Acho que na medicina tem que ser mais comum essa questão da simulação. Porque por mais que tem todos os procedimentos são padrões, sim, são padrões, você faz a incisão, você faz isso e aquilo, numa sequência, beleza, mas cada caso, cada paciente é um caso, certo? Tem paciente aí com 3 rins, tem paciente com tumor ali e lá, certo? E eu acho que cada caso tem que ser tratado de forma especial. Então, a questão da segurança é o primórdio, né, de toda essa necessidade. E as questões secundárias, que a gente falou, da estética, né? E vem também na questão da saúde da pessoa, né? Porque a estética, principalmente do rosto, nesse caso aqui do crânio, mexe com a saúde mental da pessoa, né? Muita gente fica doente depois do acidente, não pela sequela do acidente, mas pela aparência com que ela fica, né? E acaba procurando vários procedimentos para tentar reverter isso. Então, se a gente puder fazer o melhor possível para a pessoa ter simetria, ter funcionalidade de volta, é o que dá. E nesse caso de reconstrução craniana é meio que essencial. E casos de traumatismo também são essenciais, né? Tem outro caso, por exemplo, que o paciente perde parte do osso, né? E não consegue reconstruir e acaba ficando manco ali, né? Então, é questão de segurança, questão de estética, questão de funcionalidade. Isso só olhando do lado do paciente, certo? Olhando do lado de um profissional, do mesmo jeito que eu não pratiquei essa entrevista antes de vir para cá, então eu estou respondendo coisas bastante extensas, né? Às vezes estou fugindo um pouquinho das perguntas, porque eu não ensaiei, né? Então eu não sabia quais eram as perguntas, não sabia o que ia acontecer. Mas se eu soubesse já tudo, eu talvez responderia tudo de forma muito mais clara, né? Muito mais objetiva. E eu falo mesmo para um cirurgião. Se você sabe já o que fazer, você vai direto ao ponto, certo? E lá é muito mais crucial que você vá direto ao ponto, ok? E você fica muito mais tranquilo por já saber o que fazer, certo? Mas como eu falei, cada caso é um caso, né? Tem casos que são mais complexos, outros mais são simples, não é aplicável em todas as situações. E a questão de administração, de você ter um local de cirurgia que você tem que administrar, se você tiver as cirurgias ocorrendo com mais eficiência, com mais tempo, você está economizando,
certo? Você está economizando, inclusive, dinheiro público, né? Na questão do SUS, porque uma equipe médica não é barato, certo? Um ambiente, uma sala cirúrgica não é barata. Todos os medicamentos que vão ali, equipamentos que são sendo utilizados durante uma cirurgia também não são baratos. Então, eu diria que tipo, tem vários aspectos e todos eles são benéficos, né? Não teria por que você querer evitar de ganhar em qualquer um desses aspectos. E a gente vê que é algo bem novo também aqui na nossa região, né? Então, como que tá essa parceria com os médicos? Ela tem crescido também? É indo no caminho a ser desbravado? Como que tá? A questão da região aqui é que tem muitas cirurgias que são rotineiras, né? Então, não chega a ter a complexidade da necessidade de um biomodelo. Mas fizemos bastante casos de ombro, né? Para planejamento das cirurgias de ombro, né? Com rompendo o tendão, então saber quais são os pontos de ancoragem e tudo mais. Esse foi um daqui da região que tem sido mais destacados. Mas agora para fora que é mais complexo, né? Principalmente nas capitais, esses casos mais complexos vão para lá. E, por exemplo, o que tem sido mais pertinente é no crânio mandíbulo, né, facial. Esses são o mais comum é trabalhar justamente com o rosto das pessoas para a questão do planejamento cirúrgico com biomodelos. Até mesmo pela questão estética que acabam de... Justamente pelo que eu falei anteriormente. Uhum. E esse daqui que está na mesa espé tá me chamando a atenção, eu queria entender um pouquinho melhor. Como que ele ajudou ali no planejamento cirúrgico, já que tem várias cores diferentes? Esse daqui, na verdade, é um demonstrativo, certo? De como o primeiro demonstrativo da impressão 3D, que a gente, ano passado, né, pôde investir em impressão 3D colorida, e de como é bonito, digamos assim, certo? Você ter alguma coisa planejada especificamente para o paciente, certo? Aqui uma fratura de talos, perdoe os nomes aqui, tentando lembrar todos os nomes aqui. Então, eu posso substituir esse osso aqui, certo? Digamos, tem vários calçados e você sabe quando você usa um calçado errado. Né? Eu não uso muito calçado, uso só chinelo. Até descalços, né? Mas você sabe quando está usando calçado desconfortável, não sabe? Então, nesse caso aqui, por exemplo, se você tivesse um implante que fosse feito 1 milímetro, 2 milímetros a mais, ia ser desconfortável do que o teu corpo estava a vida inteira acostumado, certo? Você tinha um osso daquele tamanho e ele tinha que ser daquele tamanho se você colocasse algum implante. Então, é difícil eu aceitar de questão... eu como pessoa que eu tô, né, agora com o meu pé mais alto, mais torto. É uma adaptação muito longa para eu ter que fazer de volta. Esse aqui é um grande demonstrativo de como que a gente pode não só projetar, a gente pode simular, certo? Que esse aqui é a simulação de como é um implante personalizado, feito especialmente para o tamanho, né, do paciente. E se a gente pode implementar depois, tem outras técnicas, né? Além de impressão 3D, a gente pode usinar o implante para fazer ele perfeitinho. Então, essa é a principal aplicação desse cara aqui é um demonstrativo mesmo de todo o poder, digamos, que a gente tem de usar biomodelos. Certo. E aí também vai auxiliar muito, né, nessa questão do pós-cirúrgico, né? Porque daí ele vai ser totalmente adaptado ali para a pessoa, vai ser uma recuperação mais fácil. Como que funciona essa parte pós? Sim, exatamente isso. Agora, olhando do ponto de vista econômico também, um paciente que fica internado por menos tempo, que tem necessidade de ficar internado por menos tempo, é melhor, certo? E a recuperação, se eu puder acelerar ela, melhor então. E como eu posso fazer isso? Se eu tiver uma coisa que foi feita especialmente para aquele paciente no qual ele não tem que se adaptar muito. Okay? No caso de implantes personalizados, no caso de uma cirurgia ter sido extensamente analisada de todas as abordagens, né, e ter efetivamente sendo aplicada a melhor abordagem possível. Então, para a recuperação do paciente é muito importante. Por exemplo, esse caso da reconstrução craniana, o encaixe da calota que foi fabricada a partir do molde impresso em 3D foi tão certinho, certo, que o paciente teve alta bem rápido. Normalmente o paciente tem que ficar com
dreno e tudo mais ali. E esse paciente teve uma recuperação bem boa. Agora vamos no improviso, assim, queria ver se você deixaria alguma mensagem aos médicos e aos estudantes de medicina que nos acompanham para que possam conhecer mais os biomodelos e também incluir mais os seus processos, os seus estudos e planejamentos. Olha, a minha rede social, né? Segmenta Biomodelos. Pode procurar o site também, Segmenta Biomodelos. Lá tem bastante casos que servem para instigar, assim, né? Que é por áudio, né? Tem gente que está escutando, tem gente que está vendo. Por áudio é um pouquinho complicado, né? E do mesmo jeito que tem os alunos que aprendem com as mãos, né? Seria legal visualizar lá e ver esses casos aplicados. Então, a minha mensagem é essa para procurar todas as ferramentas, né? Que o seu paciente sempre merece melhor, né? Então, ali é delicado você mexer não só com a saúde, mas com o comportamento da pessoa depois, certo? Que a gente falou, tá mexendo com, às vezes, a estética da pessoa. E a estética influencia na autoestima e na saúde mental dela. Então, são várias implicações que não tem como não usar todas as ferramentas possíveis para ter a melhor abordagem para o seu paciente, sabe? Seria negligência. Certo. E estamos encaminhando agora para o encerramento da nossa conversa. Eu gostaria de saber, Eduardo, se tem mais algum objeto aqui da mesa que gostaria de ressaltar, mais alguma informação que a gente, porventura, não comentou ainda para finalizar sobre os biomodelos? Sobre biomodelos, não tem, mas... Mas tem outros para mostrar ali também? Eu falar, a gente esquece, eu esqueço muito porque fica voltado nessa área médica mais séria e tudo mais, mas a gente tem impressão 3D que pode fazer várias coisas, inclusive sabres de luz. Você quer testar essa? Pode dar. Peraí, deixa eu pegar certinho. Pode virar ele para cima. Sabe de luz já saiu tudo aqui. Show. Não quero acertar em você. Tá certo. Olha que legal. Então tem todo esse lado de impressão 3D que às vezes a gente acaba trabalhando que é a parte divertida. Simplesmente isso. É que nem um amigo meu disse uma vez: cara, você comprou um brinquedo de fabricar brinquedos. Eu acompanho você nas redes sociais e vi que já várias coisas, além da questão de saúde que você desenvolve também, né? Essa parte de alguma máscara, alguma coisa assim que tu fez, né? Tem máscara do Pantera Negra, tem capacetes, tem... que mais? Além de espadas de banana, espadas de milho, tem várias aplicações que são divertidas. Brinquedos também, robô articulado, essas coisas. Quem gosta do Dylon, do Jaspion, tem até isso. O mais antigo. Mais das antigas, mas o Jaspion é o precursor dos Power Rangers, inclusive. Você tem noção quão raiz isso é. Viu? E aí, como que tu percebe ainda tem um mercado muito amplo a ser desenvolvido, né, para frente, assim, ainda, né? Como que tu percebe o cenário futuro dos biomodelos e da impressão 3D no todo? Eu acho que vai ser uma coisa que nem tem um micro-ondas em casa daqui a pouco, entende? Teve as marcas chinesas popularizaram isso, deixaram mais acessível, porque antes era uma coisa um pouco técnica que exigia você ir a fundo para entender, certo? E hoje em dia já é muito mais acessível, né, para o usuário isso. É mais automatizado todo o processo de impressão 3D. Então, eu posso pegar meu celular aqui, escolher um modelo online e se meu equipamento estiver ligado lá em casa, eu só aperto para imprimir, certo? E tá nesse nível, certo? Então, eu acho que vai se tornar só um eletrodoméstico e que vai permitir... Vai ser tanto uso para recreação, né, como se fosse uma televisão, quanto uso como se fosse uma ferramenta, como você tem uma parafusadeira em casa para você fazer aqueles concertos, né? E até aplicações agora indo mais além, questão da indústria, né? Precisa fazer manutenção, substituir peças que às vezes demoram para chegar, ou que não tem em estoque, ou que é de equipamentos muito antigos, certo? Eu consigo usar ali impressão 3D para fazer esses reparos. Então, o que eu vejo assim do futuro, né, não só falando de biomodelos, mas questão de impressão 3D, é que praticamente toda a indústria, todo escritório vai ter isso, né, no seu repertório de ferramentas.
Inclusive, há um tempo atrás, quase 2 anos, eu entrevistei um pesquisador da Embrapa, lá de Brasília, que eles estavam iniciando uma pesquisa de impressão 3D de alimentos. Eram alimentos análogos a pescados, análogos a salmão, enfim, esse tipo de coisa. E era muito interessante, ainda estava só, né, na parte da pesquisa, de proteína animal, enfim, de proteína vegetal para dar a cara de proteína animal, enfim. E foi muito interessante. E são muitos avanços que vão acontecendo e que vão encantando, né, essa questão de possibilidades que eu acho que ainda vai desenvolver, aprimorar cada vez mais, né, como você comentou. Mas é isso, Eduardo. Agradeço muito por ter nos concedido essa entrevista, por esse nosso bate-papo. Deixa o @ aí da Segmenta para o pessoal acompanhar no Instagram também. É @segmentabiomodelos. Tem lá, tem nosso contato, tudo, tem o site. Né? Se quiser pesquisar no Google, também vai encontrar todas as informações lá. É isso aí. Valeu, Eduardo, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado, João, pelo convite. E estamos sempre de portas abertas, viu? E agradeço você também que nos acompanhou até aqui para ver como é curioso, interessante e fascinante esse universo dos biomodelos, da impressão 3D, o quanto que ela vem para colaborar com a saúde. Eu acho que tem muito mais a somar com o tempo se desenvolver. Eu acho que é uma tendência muito interessante. E agradeço o Marcelo, que sempre está aqui com a gente, por trás dos bastidores, acompanhando as filmagens. Vocês de casa que nos acompanham até o final, que sempre acompanham os nossos episódios. Então, esse foi mais um episódio do Conversa Oeste, do Jornal do Oeste. E convido para que você nos acompanhe nas redes sociais. Nós estamos presentes no Facebook, no YouTube, no Twitter, no Spotify. Só procurar lá, @Jornal do Oeste. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais!